olhar pra lá cabeça. Fica à vontade, irmão. Boa noite, gente. Meu nome é Henrique. Eu sou marido da Malu, pai da Luísa, do Theo. E hoje eu vim aqui contar o testemunho do meu filho, do Theo. Se em algum momento eu chorar durante o testemunho, peço que vocês me perdoem, né? Mas é algo que me emocionou muito, me emociona até hoje. E todas as vezes que a gente foi montar o testemunho, eu juntamente com a Malu, foi algo que eu não pude deixar de cair no choro, né? Então, se em algum momento eu chorar, peço que vocês me perdoem, entendam e que faça sentido para vocês também, tá? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, para que tudo que eu fale aqui não seja eu, mas que seja através do Espírito Santo. Amém? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai. Te peço que as palavras liberadas agora, Pai, não sejam mais eu, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que cada pessoa precisa, qual o desejo do coração de cada pessoa, Pai. Então que o Senhor me diminua e que Tua presença cresça cada vez mais, Pai. Que tudo que for falado aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Apenas para a honra e glória do Teu nome. Então eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Em setembro de 2020, a Luísa tinha 2 anos e a gente recebeu uma palavra que a Malu iria engravidar novamente. E a Malu, ela brigava consigo mesmo e ela dizia que ela não queria engravidar. E aí foi passando o tempo, foi iniciando esse processo de autoaceitação na vida dela. E em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2022, a gente tomou a decisão de parar de evitar. Era uma promessa e como uma promessa, a gente acredita que ela viria de qualquer forma. E então a gente decidiu parar de evitar essa promessa. Em julho de 2022, em julho do ano passado, ela engravidou. Né? E no dia 7 de setembro de 2022, a gente fez o chá revelação. Nós tínhamos certeza que seria outra menina. E para nossa surpresa, veio o Theo. Ficamos muito felizes. No fundo, eu nunca disse para ninguém, mas eu sempre quis ser pai de menino. Se alguém me perguntasse, eu falava, não tem nada a ver. Mas Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. E quando o Theo veio, descobri que seria o Theo, né? Veio para realizar algo que eu gostaria no meu coração. E hoje, dia 8 de setembro de 2023, foi uma data extremamente profética, eu acredito. Porque quando o Bruno me chamou para essa data, eu falei assim, eu não posso falar nada que não seja o testemunho do meu filho. Porque dia 7 de setembro de 2022 foi a revelação dele. E a gente descobriu que iria ver o Theo. E na madrugada do dia, e no dia 9 de setembro, na verdade, né, às 3h30 da tarde, a gente fizemos um ultrassom com translucência bucal e estava tudo bem com o bebê. Estava tudo bem, a gestação estava correndo perfeitamente. 11 horas depois, por volta das 2h30 da manhã, estávamos na casa de alguns amigos, né, do Mauro e da Mel. E a Malu foi ao banheiro. Quando ela foi ao banheiro, ela saiu gritando. Tô sangrando. E naquele momento a Luísa já estava dormindo, né? A gente deixou ela lá e fomos correndo para a Unimed. Chegamos na Unimed, ela já foi atendida. O ginecologista que avaliou ela ali, né? Ele disse que era um princípio de aborto. E a partir daquele momento, o que era um sonho para mim começou a ficar mais difícil. Saímos da sala, eu falei, doutor, eu quero ver meu filho, porque há 12 horas atrás
estava tudo bem com o meu filho. A gente fez ultrassom hoje, no mesmo lugar aqui, e estava tudo bem com o meu filho. E aí ele disse assim, não, ok, a gente vai chamar a enfermeira, né, para poder fazer o ultrassom. E assim que ela chegar aqui, vocês já vão fazer o ultrassom para ver como que tá a criança, como tá o bebê. Aí, a partir desse momento, foi 1h30 de espera. Nessa 1h30, a Malu sangrava demais, a gente sozinho praticamente na sala da Unimed ali, conversávamos. E teve uma hora que ela pediu, vamos comigo ao banheiro, né? Ela sentou numa cadeira de roda, a gente foi ao banheiro. Chegando lá, ela fez, acho que uma das orações mais difíceis que uma pessoa poderia fazer. Ela tinha sangrado muito naquele momento. E ela disse assim, Deus, o Senhor sabe o quanto eu tinha medo de ficar grávida e perder meu filho. E o Senhor conhece o desejo do meu coração. Mas, mediante essa situação, eu te peço que a minha vontade desapareça. Eu entrego o meu filho em tuas mãos. Que o Senhor faça conforme a tua vontade. Eu estou entregando ele agora. E aí ela saiu, disse pra mim isso. Eu falei, meu Deus, que fé que é essa, né? De, tipo, entregar algo totalmente a Deus. E ela disse, Rick, a gente não pode fazer mais nada. É só Deus que pode salvar essa criança. Então, que seja feita a vontade dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor pela nossa família. Passamos pelo ultrassom e a gente viu o nosso Telzinho bem agitado lá no ultrassom. E o tamanho do feto era de 5 centímetros, assim como o tamanho do descolamento era de 5,2. Para quem não sabe, o descolamento, quando existe um descolamento do saco gestacional, né, que foi o problema que ela teve durante a gestação, esse cria um hematoma atrás desse descolamento. E esse hematoma tenta empurrar o feto para fora. É daí que vem o aborto. Né? Então, a partir desse momento, a qualquer momento, ela poderia sofrer um aborto, até porque o descolamento era maior do que o próprio feto. E aí a gente teve esse diagnóstico, o médico receitou um remédio e disse que era para ela ficar de repouso. E aí a gente foi para casa, né, no carro a gente conversava, falei assim, vamos orar, o que a gente pode fazer é orar, você ficar de repouso e a gente vai tentar. Isso foi na madrugada do dia 9 para o dia 10. Foi de sexta para sábado. Dia 12 de setembro, né, foi uma segunda-feira. Tivemos consulta com o médico, né, com o médico que estava fazendo o nosso pré-natal. E o médico olhou os exames e disse o seguinte, eu não posso fazer nada. Qualquer coisa que eu tente fazer, se eu tentar mexer, pode piorar e agravar a situação. E eu preciso ser claro com vocês, essa gestação tem 60% de chance de continuar e 40% de chance de que ela pode acabar a qualquer momento. Mesmo você fazendo repouso, mesmo você tomando remédio, ela pode vir a se encerrar a qualquer momento. E aí quando ele falou aquilo foi um balde de água fria, né? E ele disse o seguinte, eu não sei se vocês acreditam em alguma coisa, mas se vocês acreditam em algo, se agarrem no que vocês acreditam. E a gente já estava na casa da minha sogra desde o dia 10 de setembro, né? E ela ficou lá em repouso, né, durante todos esses dias, ela só saía para ir ao médico. E foi passando, e foi difícil. Durante esse tempo, né, em nenhum momento eu deixei de servir na igreja, de forma nenhuma, eu sempre estava lá. Minha oração, todos os cultos que eu chegava, eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu vim na sua casa hoje, o Senhor sabe como eu estou, em cuidar dos seus filhos, dos meus irmãos, mas te peço que o Senhor cuide de quem está em casa, porque eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é vir te adorar, eu vim prestar minha adoração a Ti.
Então todos os dias que eu ia na casa do Senhor era sempre a mesma oração. E aí voltava para casa e nada tinha mudado. Até que um dos cultos, né, eu fui e fiz essa oração. E a pastora Larissa, muito usada por Deus, no final de uma consolidação, né, no final do culto, ela orou, ela disse assim: Rick, Deus está te respondendo. Eu estou cuidando. E ali foi tipo o refrigério para mim. Que eu falei assim: amém, Deus está me ouvindo, Ele está cuidando. E aí, dia 27 de setembro, foi uma terça-feira. O sangramento aumentou e a Malu começou a ter dores, que ela praticamente não tinha dores, né, durante todo esse processo. Mas ela começou a ter dores e o sangramento aumentou. Aí fomos na Unimed novamente, fizemos novamente outro ultrassom e continuava do mesmo jeito. Os filamentos estavam do mesmo tamanho, do mesmo jeito. E aí foram mais madrugadas chorando, orando, clamando a Deus para que Deus pudesse nos permitir viver com o Theo, né? E o que tudo mudou foi a partir do dia 9 de outubro, praticamente um mês depois, né, que a gente estava passando por essa situação. Era um domingo e eu estava deitado com ela e eu disse assim: Malu, não dá pra ficar assim. Meu filho vai chegar, eu tenho um quid, não vai caber as cadeirinhas atrás. Eu preciso fazer alguma coisa, meu filho vai chegar. E eu vou dar um passo de fé, eu vou lá e vou comprar um carro maior. Porque ele vai chegar, ele precisa caber você e as duas cadeirinhas do lado. E aí eu saí decidido, subi as escadas, cheguei no portão. Aí algo soprou na minha cabeça e falava assim: mas você vai fazer isso agora? Tem as eleições aí dia 30 de outubro. Você nem sabe o que vai ser, você nem sabe se seu filho vai vir realmente. E aí já me bateu aquele desânimo novamente. Eu desci e falei: espera mais um pouco. E aí esse domingo passou e eu fui ao culto. Nesse mesmo dia, né? Estava sentado na última cadeira, na última fileira lá do canto. E o pastor João, muito usado por Deus, começou a ministrar. E ele dizia: existem pessoas aqui que falou que ia tomar uma decisão depois do dia 30 de outubro. E eu falo que você tem que tomar decisões incisivas a partir de hoje. Que você tem que pegar e tomar a decisão que você precisa. E ele falou que ia ser mais claro. Falou: Rick, você precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões. E ele falava: volte para casa. O seu milagre está em casa. Eu ouvia isso no meu espírito. Mas se você ver o vídeo, ele dizia: volte para Jerusalém. Mas no meu espírito dizia: volte para casa. O seu milagre está em casa. E eu me perguntava: Deus, mas por que isso? Por que isso? Aqui na minha sogra está cômodo, né? Tem pessoas para me ajudar. E aí Deus falava: volte para casa, o seu milagre está em casa. E aí eu falava assim: amém, Deus, então se é isso, eu vou para casa. Cheguei na minha sogra, né? Contei pra Malu tudo o que tinha acontecido, mostrei pra ela até o vídeo da live do culto, né? E falei pra ela: ó, Deus me disse isso e tal. Ele me disse que era pra gente voltar pra casa, que o nosso milagre estava lá. E ele ia preparar o carro do jeito que eu queria. Falei: meu Deus, então... Aí eu falei pra ela e ela disse assim: não, vamos pra casa então. Conversamos, decidimos ir pra casa. E acabamos a nossa conversa, ela foi ao banheiro. Todas as vezes que ela ia no banheiro, até aquele momento, ela sangrava muito. Ela foi no banheiro e ela me chamou: Rick, vem ver isso. Naquele momento, o sangramento parou. Ela tirou o papel está branco, não tem mais sangramento. Eu falei assim: glória a Deus. Voltamos para casa, ficamos lá durante vários dias, né? E aí, em outubro, final de outubro, a gente foi fazer o ultrassom. Passamos pelo médico, na verdade, né? E porque o médico falou que só era para sair de casa para ir nas consultas.
E aí a gente foi na consulta, o médico falou, parou o sangramento, que legal, quer dizer que o corpo já expeliu tudo que estava ali. Então a partir desse momento não é para ter mais um descolamento. Beleza. Isso foi numa quinta, na segunda-feira a gente foi fazer ultrassom. Chegamos lá, fizemos ultrassom e o médico disse, não há mais descolamento, mas a placenta está baixa. E a gente, como não entende nada disso, né, saímos e fomos levar esse resultado para o médico. E o médico disse, realmente não há mais descolamento, mas a placenta está baixa. Isso não é um problema agora, mas a partir das 28 semanas, que seria no final de dezembro, pode ser um problema, porque essa placenta baixa pode causar sangramentos, pode causar o bebê vir prematuro. Então, você vai ter que continuar de repouso e continuar orando para que essa placenta suba, porque senão pode ter mais complicações. Então, continuamos na mesma. Ela continuava de repouso e a gente orando para que Deus mantivesse a promessa que era do nosso filho vir. Fomos para casa e eu confesso que aquele momento foi o momento que eu mais perdi a fé. Na minha cabeça foi um balde de água fria. Eu falei, poxa Deus, mas eu estava acreditando que estava tudo bem, que o Senhor já tinha feito um milagre. E aí naquele momento eu me peguei questionando Deus, falei, Deus, mas por que isso? Já não é coisa suficiente? Já não é coisa suficiente? E naquele momento eu não tive resposta. Mas o tempo foi passando, esse ultrassom do final de outubro, com a placenta baixa, ela continuou de repouso, até que a gente tinha um ultrassom marcado para o dia 22 de novembro. Até esse momento a gente já estava vendo carros, porque eu falava, Deus, eu preciso me movimentar, porque quando a gente se movimenta, o céu se movimenta a nosso favor. Quando a gente foi para casa, o sangramento parou e com isso eu entendo que obedecer vem muito antes da gente questionar. E quando a gente obedeceu, a gente alcançou a resposta. Quem questiona, o pastor João fala isso, que quem questiona nem sempre alcança a resposta, mas quem obedece sempre alcança. E obedeci, comecei a ver carros, comecei a ir atrás disso, porque eu falava, meu filho vai chegar, eu preciso de um carro espaçoso, eu preciso de um carro que atenda às necessidades nossas. E aí, dia 22 de novembro, eu falei pra Malu assim, a gente vai nesse ultrassom, e após isso a gente vai ver um carro que eu coloquei no meu coração, que a gente vai ver. Amém? Ela, amém, então vamos. Chegamos lá na consulta, a doutora examinou e tal. Ela falou, tá tudo bem com a sua gestação. Eu falei, moça, não, peraí, como assim tá tudo bem? Ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falei, moça, ela já teve descolamento, teve placenta baixa. Como assim tá tudo certo? Ela, tá tudo certo, não tem mais descolamento, ela mostrou pra gente, né? Não tem mais descolamento e a placenta tá no lugar certo, tá na parte posterior do lado esquerdo, tá no local certo. Aí eu falei, não, você tá brincando comigo, moça, olha de novo aí, vê se tá tudo certo. Ela, moça, tá tudo certo, eu não posso dar diagnóstico, eu não sou médico, mas pelo que eu conheço de ultrassonografia, tá tudo certo. Aí ela falou assim, amém, saímos de lá muito felizes, dia 22 de novembro, né? E fomos ver o carro e tal. E nas minhas condições eu falava, Deus, só estamos indo pra ver, né? Fomos ver um Crono 0 km. Eu falava, Deus, eu não consigo comprar esse carro, tá muito caro e tal. Mas se acontecer assim, se chegar nesse valor, eu vou comprar. E do jeito que eu pedi, Deus fez. Baixou o preço do carro e tal. Dia 22 de novembro, a gente teve o diagnóstico que ela estava bem e que a gente ia conseguir um carro. Dia 29 de novembro, a gente tinha a consulta com o médico. E fomos levar o exame para ele, para que ele realmente visse o diagnóstico, desse o diagnóstico correto, né? Chegamos no médico, o médico abriu
o ultrassom, ele olhou e falou assim, não acredito. O bebê está na mesma posição e a placenta está na posição correta. Eu, pela medicina, eu posso utilizar milhões de razões para que isso aconteça. Mas acompanhando a história de vocês desde o começo, o descolamento do saco gestacional, a placenta prévia, a placenta baixa, né? Eu prefiro dizer que Deus foi bom com vocês. Para completar essa história, esse testemunho, né? Ela teve alta. A partir desse momento, dia 29 de novembro, foi uma gestação tranquila. Dia 13 de março de 2023, nosso milagre chegou. Nosso Telzinho veio aí ao mundo às 7h32 da manhã. E hoje vemos que Deus é bom. E se eu puder deixar uma palavra para o seu coração, é que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada foge do controle dele. Se você tem algo que você quer, se você deseja, mas que você está meio que segurando ainda, não faça isso. Entregue tudo nas mãos de Deus. Porque não é sobre nós, é sobre o que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Hebreus 11:1 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E que esse texto seja um marco na sua vida, seja um marco para a sua história, que você possa viver com isso, porque nada que fizermos sem fé agrada o coração de Deus. Hoje nós só temos o Theo, porque através de um passo de fé, a Malu entregou toda a situação para Deus. E se hoje temos a nossa família completa, foi porque Deus cumpriu a sua promessa, que a nossa família seria completa. Ele cumpriu o que prometeu. Independente das adversidades, a gente está aqui hoje falando que Deus é bom, que Deus cumpre as promessas. E que se você tem algo que para você é impossível, para Deus não é. Continue crendo. Amém? Amém, mano. Que testemunho abençoado. Glória a Deus.